Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD Kids da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Vamos todos nos aconchegar no sofá, na cadeira, na cama e vamos começar mais uma EBD. E para isso, vamos receber as boas-vindas do Nathan e do Matheus. Sejam todos bem-vindos juntos com a sua família. Em uma só voz, adorar o nosso Deus. A Deus vamos adorar. Se dois ou três se unem em louvor. Bom dia, gente! Vamos começar mais uma EBD Kids? Então, semana passada, a tia Bruna contou pra gente a historinha de Sarai e Abrão, né? Onde Deus fez uma aliança com eles. Que aliança era essa? Vocês se lembram? Então, a aliança era que a descendência de Abrão seria mais numerosa que as estrelas do céu. E acho que ele tentou contar e não tá muito certo, que são muitas estrelas que tem no céu, né? Então, só que eles eram muito velhinhos, Abrão e Sarai. E Sarai achou que não poderia ter mais filhos. Então, ela falou para Abrão se deitar com a sua serva, Agar. Depois disso, Sarai e Agar não estavam mais se dando bem. E Agar fugiu. Então veio o anjo de Deus e falou com Agar que ela já estava grávida. E que o nome do seu filho seria Ismael e que ela deveria voltar para a casa de Abrão. Nisso, Deus falou com Abrão de novo e ele fez uma outra aliança com Abrão. Né? Essa aliança, ele falou que Abrão não se chamaria mais Abrão, se passaria a chamar Abraão e Sarai passaria a se chamar Sara. E aí foi onde tudo começou a mudar. E hoje a gente vai ver mais um pouquinho dessa história. Agora vamos com as participações da semana. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação e graça. 1 Timóteo 4:4. Eu preciso crer e não apenas ver para crer. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. 1 Timóteo 4:4. A descendência de Abraão? Como as estrelas. Qual o nome da serva de Sarai? Agar. Em quanto tempo Sara teria um filho? 1 ano. Abrão e Sarai eram jovens ou velhos? Velhos. Qual foi o sentimento de Sarai quando ouviu a promessa de Deus? Ela riu e ficou com medo. Sarai entregou sua serva a Abrão. Qual era o seu nome? Agar. Por que Agar fugiu? Porque a Sara estava maltratando ela. Quem mandou ela voltar? Um anjo de Deus. Qual o nome do filho de Agar? Ismael. Quantos anos Abrão tinha quando Deus lhe apareceu novamente? Uns 99 anos. Deus mudou o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. Abraão pediu para que a promessa fosse cumprida com a vida de Ismael. O que Deus disse? Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Em quanto tempo Sara teria um filho? 1 ano. Obrigada a todos que participaram do desafio da semana. Muito obrigada. E para continuar a nossa viagem, precisamos da frase-chave e do versículo. E para isso, quem vai ajudar a gente vai ser a Luísa e a Isabela. Não fique com medo, obedeça o mais rápido possível. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. E a nossa história de hoje vai falar que para ficar vivo é preciso
obedecer. Vocês sabem quem nos criou? Isso mesmo, foi Deus que nos criou. E Ele é o nosso Criador. E sempre que Ele falar com a gente tem que obedecer, né? Igual quando a mamãe e o papai falam com a gente, né? Que fala, ó, não pode fazer isso. E a gente tem que obedecer a eles, né? E aí, a gente viu várias historinhas que falam justamente disso, de obedecer. Vimos a Arca de Noé, vimos a Torre de Babel, vimos a história de Abraão também. E hoje a gente vai ter a história sobre Ló, que era sobrinho de Abraão. Vocês se lembram dele? Então, o tio Maurício, lá da PIB do Guará, vai contar pra gente hoje essa historinha. Oi, que bom que você tá aí. Eu sou o pastor Maurício e hoje eu vou estar aqui na sua programação. O nosso conceito-chave de hoje é: não fique com medo, obedeça o mais rápido possível. Vamos repetir? Não fique com medo, obedeça o mais rápido possível. Às vezes é difícil obedecer, né? Eu sei como é. Mas se a ordem vem de Deus, nós não precisamos duvidar, muito menos ter medo. Então, se a ordem vem de Deus, você não precisa ter medo e tem que obedecer o mais rápido possível. Isso vai te ajudar a viver bem com Deus. E agora, vamos aprender o nosso versículo de hoje? Hoje, o versículo está em João 14:15. João 14:15. E diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vou repetir. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Será que você consegue repetir comigo? Eu vou falar a primeira vez, depois eu quero ouvir você. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Isso! Muito bem! Agora eu quero que você entorte a boca assim. Vamos lá? Faz aí comigo! Isso, vamos lá. E agora eu falo e você repete. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Essa foi engraçada, né, gente? Agora nós vamos fazer assim, com a boca bem fechadinha, tá bom? Eu falo e vocês repetem. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Essa também foi muito engraçada, né? Você pode continuar fazendo muitas caretas na sua casa e repetindo o nosso versículo de hoje, que está em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Agora é a hora da nossa história. Você gosta de ouvir histórias? Poxa, eu adoro. E as melhores histórias estão nesse livro aqui, ó, chamado Bíblia. Você quer ouvir uma dessas histórias comigo agora? Eu posso te contar. Então senta aí, que agora é a hora da história. Nós vamos pegar a Bíblia e vamos abrir a Bíblia num livro chamado Gênesis. Acho que você tem estudado algumas histórias do livro de Gênesis aí. E a história que eu vou contar hoje para você está em Gênesis capítulo 18 e 19. Mas, se você quiser, eu gostaria de te convidar para participar da história junto comigo. Eu queria que você fizesse os mesmos personagens que eu fiz aqui na minha casa. São muito simples. Para a história de hoje, nós vamos precisar da Bíblia para a gente poder ler a história. Vamos precisar também de 2 copos de plástico. Podem ser qualquer copo de plástico que você tenha aí na sua casa. Depois que você pegar os copos de plástico, você pode pegar também um filtro de café. Eu peguei um filtro de café e cortei ele quase no meio, tá bom? Mais ou menos para caber dentro do copo, assim. Nosso objetivo é fazer um personagem mulher e um personagem homem, ok? Então, depois eu peguei uma folha de papel e desenhei 2 rostinhos. Um rostinho feminino e um rostinho masculino. E esses são os nossos 2 personagens da história de hoje.
antes de continuar, se você quiser, você pode pausar o vídeo, ir lá, fazer os seus personagens e depois continuar a história de hoje, tá bom? Bom, enquanto isso, eu vou deixar os nossos personagens bem aqui e eu quero te contar uma história. A história diz mais ou menos assim: Abraão era um servo do Senhor. Abraão adorava falar com Deus. Abraão tinha um relacionamento muito próximo de Deus. E Deus, então, um dia chamou Abraão e disse assim a ele: Abraão, vem aqui, quero conversar com você. Então Deus começou a conversar com Abraão e disse a Abraão coisas não muito legais. Deus falou assim: Abraão, tá vendo esse povo todo? Toda essa cidade? Ah, Abraão, eu estou muito satisfeito. Estou muito triste. O povo está pecando demais. Abraão sabia o que Deus estava falando. O povo não queria obedecer a Deus. E várias cidades ali perto de onde Abraão morava estavam fazendo a mesma coisa. Abraão ficou tão triste porque, afinal de contas, ele sabia o que Deus ia fazer. E Deus continuou falando com Abraão assim: Abraão, eu vou destruir a cidade. Eu quero destruir, eu não aguento mais. Eu não aguento o pecado, Abraão. Abraão ficou tão triste e a Bíblia diz que ele intercedeu. Sabe o que é interceder? É clamar, é pedir por socorro. Foi isso que Abraão fez. Abraão intercedeu pelo povo a Deus. E Abraão falou: Deus, por favor, não faça isso, não destrua a cidade. Deus disse: mas não tem ninguém, Abraão. Não tem ninguém aí de coração puro. Não tem ninguém de coração verdadeiro que me adore. A cidade está cheia de pecado. Abraão então falou com Deus assim: ó Deus, por favor, se tivesse pelo menos 40 pessoas, 45 pessoas, Deus, o Senhor salva a cidade se tiver 45 pessoas. Deus disse: tudo bem, eu posso salvar a cidade, mas não existem 45 pessoas que me adoram nessa cidade. Abraão então voltou a falar com Deus: ó Deus, e se tiver 30 pessoas que te adoram? Deus disse: não existem 30 pessoas com coração puro que estão me adorando. Ó Deus, então se tiver 10 pessoas, pelo menos 10 pessoas, Deus, salva a cidade, disse Abraão com Deus. Mas Deus disse: não existem nem 10 pessoas. Se você encontrar, Abraão, 10 pessoas, eu salvo a cidade. Bom, foi assim que aconteceu. E Deus mandou a cidade de Sodoma e Gomorra, era o nome da cidade. E lá na cidade chamada Sodoma e Gomorra, e existia apenas uma família que estava mais próxima de Deus. Uma família que conhecia Deus. E Deus mandou então 2 homens muito especiais. Foram 2 mensageiros enviados por Deus. Alguns podem chamar até esses mensageiros de anjos. Esses mensageiros chegaram na casa de uma pessoa chamada Ló. Ló, o nosso personagem. E esses homens chegaram lá e... Ei, quem mora aí? Ló abriu a porta então e falou com aqueles homens: oi, sou eu, Ló. Vocês, quem são vocês? Nós viemos da parte de Deus e nós viemos trazer um recado para você. Ló então deixou essas pessoas entrarem. Quando as pessoas da cidade souberam que Ló estava recebendo visitantes, vocês não acreditam o que aconteceu. As pessoas chegaram na porta da casa de Ló, quiseram bater na porta e falaram: Ló, tira essas pessoas daí, nós queremos brincar com a cara deles, nós queremos rir da cara deles, nós queremos fazer coisas terríveis com eles, manda eles aqui pra fora, Ló. Ló então não teve coragem, gente, de entregar os homens, os visitantes, na mão das pessoas que viviam em pecado, viviam fazendo coisas erradas dentro da cidade. Ló preferiu entregar as suas filhas, mas os homens não deixaram que Ló entregassem as filhas. Bom, depois disso, tudo passou, eles entraram para dentro da casa de novo
E os homens continuaram a missão, que era dar o recado para Ló. Então, Ló chamou toda a sua família e eles ouviram todo o recado que aqueles homens tinham trazido para a casa deles. O recado dizia que eles deveriam sair dali o mais rápido possível, porque Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Gente, Deus não estava feliz. Existia muito pecado ali, muita coisa que desagradava a Deus. E Deus queria salvar pelo menos a família de Ló. Então, esses 2 mensageiros falaram: olha, Ló, pega toda a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu genro, pega tudo que é seu aqui e vai para longe daqui, vai para as montanhas, sai daqui. Mas Ló, quando disse tudo isso para sua família, a família não acreditou. Ninguém quis ir junto com Ló. Então Ló disse: olha, minha família não está acreditando em vocês, nessa mensagem que vocês trouxeram até nós. Então a história conta que Ló foi carregado, ele foi levado por esses mensageiros para longe da cidade. Quando eles estavam no caminho, Ló então pediu para ficar em um lugar um pouco diferente do que nas montanhas. Bom, os mensageiros deixaram. Só tinha uma condição: quando eles começassem a sair da cidade, eles não poderiam olhar para trás. E essa era uma mensagem de Deus. Para se salvar do que Deus ia fazer com a cidade, eles tinham que obedecer. E essa obediência deveria ser de toda a família. Ninguém da família deveria olhar para trás. Toda a sua família, então, Ló, sua esposa, as suas filhas, saíram dali junto com os mensageiros e foram indo embora para longe da cidade. Mas quando chegou mais adiante, quando eles estavam bem distantes já da cidade, gente, a esposa de Ló não aguentou e acabou olhando para trás, porque, afinal de contas, uma coisa terrível estava acontecendo. Nesse momento, quando a esposa de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E agora? Ela desobedeceu. Bom, a esposa de Ló ficou para trás. Ló continuou a sua trajetória e seguiu em frente. E Deus mandou uma chuva de fogo, queimou toda a cidade, destruiu tudo. Deus destruiu o pecado com o fogo que vinha do céu. Depois de alguns dias, Abraão, aquele amigo de Deus que nós falamos, Abraão então olhou de onde ele morava. E a Bíblia conta que Abraão via fumaça saindo da terra. Isso significava que Deus tinha cumprido aquilo que havia falado para Abraão. Deus não gosta de pecado. E Deus ensinou dessa forma também a família de Abraão que ele deveria confiar e obedecer somente em Deus. Porque quando o pecado está envolvido, é terrível. E isso desagrada a Deus. Bom, eu espero que depois dessa história você queira obedecer a Deus também. Porque, afinal de contas, obedecer a Deus é fácil. É só a gente fazer rápido e sem medo. Tchau.
saber, mais alto que palavras, sim, Senhor. Tu és mais certo que o céu e tudo que eu contemplo ao meu redor. Tu és fiel, Senhor, nunca falha, amigo para sempre, eterno Salvador. Tu és fiel, Senhor, Pai celeste, fonte de amor, perfeito Criador. Tu és fiel, Senhor. Rocha eterna, assim, pra sempre assim serás. Ó Deus fiel, que nos trará aos corações perfeita paz. Tu és fiel, Senhor, nunca falha, amigo para sempre, eterno Salvador. Celeste, fonte de amor, perfeito Criador. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. E cuida dos meus amiguinhos, cuida do meu amiguinho que é Miguel, e também a minha amiguinha que é Kekel. Minha casa, e tira esse coronas e amém. Então, o que a gente aprendeu com a historinha que o tio Maurício acabou de contar pra gente, hein? Que Deus é assim, Ele é simples e toda vez que Ele falar, a gente tem que obedecer. Com Ele não tem meia conversa e nem meia verdade. Toda vez que Deus falar com a gente tem que obedecer, né? Porque a gente tem que alegrar o coração de Deus. Então, quando Deus falar, a gente vai obedecer. Beleza, galera? Então, para eu ter certeza que vocês entenderam e aprenderam a lição de hoje, eu vou propor um desafiozinho que a gente vai fazer agora, tá? Quando eu falar eu vou, vocês vão falar obedecer, tá? Antes de a gente começar, vocês vão fechar o olhinho de vocês agora, tá? Vão colocar a mãozinha no coração, tá? E vão falar bem alto, obedecer, tá? Para essas palavras saírem do fundo do coração de vocês, tá bom? Vamos lá? Todo mundo fechando o olhinho, colocando a mão no coração. A gente já vai começar e vocês vão continuar, beleza? Não se esqueça, eu vou falar eu vou e vocês falam obedecer. Vamos lá? Eu vou. De novo. Eu vou. Mais uma vez. Eu vou. Muito bem. Vi que vocês prestaram bastante atenção na nossa historinha de hoje, né? Agora vamos lá, vamos pegar o nosso caderninho, vamos pegar uma folha e vamos anotar as perguntas sobre a historinha. Qualquer coisa, pede ajuda pro irmão, pro papai e pra mamãe. Vamos lá? A primeira pergunta: os homens que vieram da parte de Deus eram homens ou anjos? Segunda pergunta: por que Sara riu?
Número 3. Os homens foram em direção a quais cidades? Número 4. Qual foi o pedido de Abraão a Deus sobre Sodoma e Gomorra? Número 5. Na casa de quem os homens ficaram? Pergunta número 6. Quem estava na porta da casa de Ló? Número 7. O que aconteceu com os olhos das pessoas? Número 8. Quem deveria sair da cidade junto com Ló? Número 9. Qual foi a ordem dada à família de Ló ao sair da cidade? Número 10. Como Sodoma e Gomorra foi destruída? Então, vamos para o desafio da semana? O desafio da semana vai funcionar da seguinte forma. Você vai precisar de mais uma pessoa para te ajudar. Então chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão e vamos pro desafio da semana, beleza, gente? Como é que vai funcionar? A pessoa vai fazer a pergunta e você vai ficar estátua. E aí quando você for responder a pergunta, você vai colocar a música Estátua de Sal e vai responder a pergunta dançando uma música, beleza? Então vamos lá de novo para saber se vocês entenderam. Quando a pessoa estiver fazendo a pergunta para vocês vão ficar em estátua. E aí, quando você for responder a pergunta, vai colocar a música Estátua de Sal e vai responder dançando, tá bom, gente? Quero receber os vídeos de vocês, tá? Olá, crianças. Vocês gostaram da história de hoje? Eu gostei. Semana que vem, Deus vai continuar falando aos nossos corações. Trarei para vocês uma história muito bonita que fala sobre a amizade. Até lá! Que vocês tenham uma boa semana. Que Deus os abençoe.